Então, vamos abrindo. Tá? 4h07, tentar finalizar lá por volta das 5h30, 5:20, né, para não cansar com todos aí. Pessoal, muito boa tarde, né, a todos e a todas. Estamos abrindo aí nosso encontro estadual, né, das trabalhadoras e trabalhadores do Instituto Federal, para a gente estar discutindo as condições de trabalho na perspectiva, né, adotada aí pela reitoria atual, né, de tocar os trabalhos via trabalho remoto. Tá? Nós estamos dando continuidade, né, às nossas atividades, né, que às quinta-feiras sempre tentar ampliar um pouquinho o debate, né, numa perspectiva de ampliação aí, seja com os coordenadores de base, seja com, né, os sindicalizados, e nesse momento agora para todos, né, todos que têm um vínculo aí de trabalho com o Instituto Federal, né, foram convidados para estar efetuando esse debate. A proposta central, né, em linhas gerais, é colher, né, acho que falas, experiência, vivência, né, seja dos tais ou seja dos docentes, em relação à condição de trabalho. Por quê? Porque nós, pelo menos, agendamos, marcamos, estamos tensionando uma reunião com a reitoria, que eu acho que é esse momento de avaliação das condições, de ver como que está, né, se tem algo positivo, né, mas acho que em grande parte não tem algo positivo, né, em grande parte está marcado por intensificação do trabalho, sobrecarga do trabalho, né, muitas dificuldades aí da relação ensino-aprendizado. Então, nós queríamos aí que vocês relatassem essa experiência para a gente, né? A gente ia fazer um acúmulo, um registro, né, dessas condições relatadas por vocês e encaminhar para a reitoria para poder estar discutindo aí as condições de trabalho e tentar fazer algum tipo de mediação numa perspectiva de amenizar aí os danos. Tá? Eu acho que em grande parte é isso, é acumular essas informações, tá? Para a gente criar política em cima disso. Acho que, em linhas gerais, se a gente conseguir, ao longo dessa fala, ter bastante elementos nesse sentido, será um avanço muito bom. Tá? Nós organizamos aqui a nossa atividade de hoje, tá? Com vários participantes. Tá? Eu acho que fazer um agradecimento especial aí, a Liliane, a professora Nery, né, a professora Liliane, que estão aí, são as pesquisadoras, que eles vão se apresentar depois, né, são as pesquisadoras que estão aí desenvolvendo todo um conjunto, né, a partir de um conjunto de dados, conhecimento a partir, né, de uma pesquisa que o Sinasef contratou para conhecer. Também agradecer a participação do grupo de mulheres, tá? Do Instituto Federal, que eu acho que é uma discussão, um grupo que está aí produzindo bastante coisa em relação, né, às condições de trabalho das mulheres. Tá? Também agradecer ao pessoal do NUGS, né, que eu acredito que deve estar presente, né, com a Dione, eu acho que quem é organizado o NUGS falou que teria participação, então fazer também um agradecimento especial a eles, tá bom? A nossa organização, e eu agradecer também a Gisele, tá? A jornalista está acompanhando todo o debate aqui, está fazendo todo o arranjo técnico para a gente poder socializar, né, esse debate aí no YouTube e no Facebook. Tá? E todo mundo que está assistindo aí, um oi também. Pessoal, nossa organização vai partir da seguinte forma. Tá? Nós vamos ter, inicialmente, tá, uma fala da Liliane, né, uma fala da professora Nery, né, da professora Liliane, cerca de 20 a 25 minutos aproximadamente, né, com um caldinho também, se passar não tem problema. Depois nós vamos abrir para falas, né, do NUGS, que eu acho que eles tiveram uma discussão também em relação às condições de trabalho específicas desse núcleo. Uma fala aí, né, não sei, acho que o próprio grupo de mulheres pode organizar, tá? Fazer uma fala em nome do grupo de mulheres, depois a gente abre geral para estar, né, compartilhando as experiências, a vivência sobre essa temática que está sendo explorada hoje, tá bom? Se alguém tiver algum tipo de comentário, né, colaboração, pode utilizar o chat, tá? Aí a gente vai observando aqui, aí depois que abrir a fala, nós vamos estar fazendo as inscrições com cerca de 3 minutos de fala, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Vou abrir aqui então para a Liliane, tá? Que ela vai fazer uma pequena explanação sobre o andamento da pesquisa, que eu acho que foi amplamente divulgada, né, há cerca de 1 mês e meio, 2 meses, né, um processo de seleção. Essa é a dupla que ficou encarregada de pegar os dados que foram produzidos aí por um grupo de mulheres, sobretudo, né, e vai tentar dar andamento, fazendo um tratamento aí analítico, né, analisando também teoricamente, para o Sinasef produzir conhecimento a partir das nossas condições de trabalho, tá bom? E aí depois a professora Nery vai dar continuidade. Tá? Liliane, é com você.
Bom, obrigada, boa tarde a todas e todos, né? Meu nome, como o Jean já disse, adiantou, né? Eu sou Liliane, sou pós-graduada na área de educação, na Unicamp, né? E estou trabalhando junto com a professora Nery nessa pesquisa é, e com o sindicato, né? Com o Sinasef, analisando as condições, né? Do trabalho docente e também do trabalho de técnico-administrativos no Instituto Federal, né? Bom, primeiramente é um prazer dialogar com vocês, né? Trabalhadores do Instituto Federal de São Paulo, né? É uma instituição que eu já acompanho há bastante tempo, né, em termos de pesquisa, né, já tendo conversado com muitos professores e técnicos também, e é um prazer, né, contribuir, tentar contribuir com a compreensão das transformações nas condições de vida e trabalho no contexto da pandemia, né. Acredito que essa reunião faz parte, né, de um processo de aprendizagem muito importante para todos nós aqui, né, da construção de pesquisas preocupadas em entender, né, as formas de emprego e vida pela voz dos próprios trabalhadores e trabalhadoras, né, e também na construção da resistência, né, contra esses processos de precarização do trabalho que agora foram intensificados pela pandemia, né. Eu apresentarei muito brevemente como a Nery e eu organizamos, nós estamos finalizando a organização, né, da análise dos dados extraídos do questionário realizado pelo Sinasef em maio de 2020, né, que foi feito a partir da demanda do coletivo de trabalhadoras, né, que procurou mapear um pouco as condições de trabalho no Instituto Federal no momento inicial da pandemia. E, na sequência, eu apresentarei alguns gráficos, né, que mostram uma parte dessa síntese que nós estamos realizando, que será melhor apresentada num relatório que vai ser disponibilizado nas próximas semanas, né. Bom, inicialmente, nós montamos uma base de dados com todas as respostas que foram dadas ao questionário, né, nós recebemos as tabelas do Google Forms e montamos essa base, né, tratamos a base, no formato Excel, montamos os gráficos, tabelas, tudo pelo Excel, né? Analisamos primeiramente as questões fechadas e, no segundo momento, as questões abertas. As respostas, elas foram analisadas separadamente, em blocos, e, quando era possível, estabelecer relações e também individualmente, né? O anonimato das respostas foi preservado e eu gostaria de ressaltar que todas as boas práticas de pesquisa foram seguidas nesse processo, né? Então, não tem, os dados são totalmente anônimos, trabalhados anonimamente, né? Primeiro, acho importante a gente já colocar que as respostas foram dadas em um momento diferente da pandemia, né, do que nós vivenciamos hoje, né, de que os trabalhadores e trabalhadoras do Instituto Federal vivenciam nesse momento, né, e que a situação se transformou significativamente, né, e eu acho que é um pouco o objetivo dessa reunião entender melhor esse movimento, né. Nós fizemos uma análise geral das respostas por segmento, né, ou seja, um olhar particular para os docentes, efetivos e substitutos, e outro para os técnicos administrativos, né, procurando mapear e compreender as especificidades, né, de cada um desses grupos. E, na sequência, nós trabalhamos o conjunto dos dados, né, quantitativos e qualitativos, para além de considerar os segmentos, considerando as diferenças na posição de homens e mulheres em relação às questões colocadas, né? Eu quero ressaltar que as desigualdades de gênero em relação ao trabalho remoto e ao trabalho doméstico são evidentes nos dados e que elas foram consideradas no desenvolvimento da análise, né? Visto que já era uma preocupação expressa na própria elaboração do questionário, né? Com isso, nós pudemos observar que docentes, homens e mulheres, técnicos, homens e mulheres, estão submetidos a condições diferenciadas, né, de trabalho, e isso precisa ser levado em consideração na tomada das decisões institucionais para a superação dos desafios que foram colocados pela pandemia, né, como a obrigatoriedade de aulas remotas, consideradas como dias letivos, o cumprimento da jornada completa de trabalho remotamente, né, e até um possível retorno presencial. Bom, assim, já para ir acabando, para passar para a Nery, e antes de mostrar um pouco os gráficos, né, só colocar que antes de analisar os dados específicos dos questionários, nós fizemos um mapeamento do universo
trabalhadores e trabalhadoras do Instituto Federal, né? Então, é bom que até o cachorro participa, né, desses momentos, todo mundo, gato, cachorro. Então, assim, nós fizemos um mapeamento do universo dos trabalhadores, né? Fomos até o Censo da Educação Superior de 2018 para conhecer um pouco melhor as características, né? As características dos trabalhadores. Também consultamos a plataforma Nilo Peçanha, os dados do SWAP que foram passados para nós, né? Evidentemente, né? Para depois analisar os dados específicos. Bom, agora acho que eu vou uma parte mais assim interessante, né, mais gostosa, que é mostrar aqui, né, para vocês um pouco dos dados mesmo, né? Não sei, acho que está todo mundo vendo agora, né? Estou compartilhando a minha tela. Tá aparecendo bem, Márcia? Legal. Então, assim, vamos lá. Então, a gente tem aqui um pouco, né, das respostas, né, que foram obtidas, né? Então, aqui são os docentes, né? Foram 143 respondentes, né? E é importante já de partida dizer que foram 54% dos respondentes são mulheres, o que, quando a gente olha especificamente o dado dos docentes do Instituto Federal, né, a maioria é homem, né? E isso é um dado bastante significativo que não sei, a gente não sabe dizer se a maioria dos técnicos administrativos é homem também, né? Porque a gente não conseguiu esse dado. Mas a gente sabe que no caso dos docentes isso é real. Então, é significativo que 54% do total dos respondentes seja mulher, né? Isso significa que as mulheres estão preocupadas em demonstrar sua situação, né, em produzir dados e também entender, né, essas condições de trabalho colocadas pela pandemia. Então, aqui estão os dados dos docentes, né? Então, separado efetivo substituto, né? Aqui dos técnicos. Então, no caso dos técnicos, a maioria dos respondentes é mulher, né? O que também é um dado bastante relevante. Aqui eu vou apresentar esse gráfico um pouco sobre instrumentos de trabalho, né, das questões relativas à adequação dos instrumentos de trabalho para a realização do trabalho remoto, né? A Nery vai abordar mais, cada um dos pontos dos gráficos que eu estou mostrando aqui, ela vai trabalhar mais profundamente esses dados, né? Então, assim, aqui, isso lembrando, no momento inicial da pandemia, vamos chamar assim, né, lá para abril, maio, né, essa era um pouco a percepção, né, no caso aqui dos docentes, sobre a adequação dos instrumentos para a realização do trabalho remoto. Isso significa conexão da internet, computador, o notebook, para uma pessoa, disponível para uma ou duas pessoas da família, se tem cadeira, mesa, espaços reservados para a realização do trabalho, né? Então, naquele momento, uma parte significativa afirmou que é parcialmente adequado ou inadequado os instrumentos, né? E uma parte também bastante significativa que é totalmente adequada à realização do trabalho, esses são os docentes. Aqui, a situação dos técnicos é um pouco diferente, mas também pesa bastante uma percepção de que os instrumentos são parcialmente adequados ou totalmente adequados, né? Aqui um outro ponto que a Nery também vai trabalhar bem é a conciliação do trabalho doméstico com o trabalho profissional remoto. Naquele momento, né, sem aulas, sem outras atividades, né, a percepção dos docentes é que a conciliação ela é parcialmente adequada ou inadequada, né? E aí a gente vê aqui a diferença dessa adequação, dessa percepção entre homens e mulheres, né? Aqui já vai ficando mais evidente para a gente como que existe uma divisão desigual, né, entre as tarefas domésticas, entre homens e mulheres, né? E que isso muitas vezes não é considerado nos debates, né? Quando a gente pensa o retorno das atividades ou as atividades remotamente, né? Aqui a percepção dos técnicos, que também diferencia que a gente vê o peso, né? Uma parte significativa das mulheres considera totalmente inadequada as condições para a conciliação do trabalho doméstico e trabalho profissional remoto.
Um outro ponto também que a gente analisou são as horas dedicadas ao trabalho profissional remoto. Naquele momento, né, girava aí em torno de 3 a 5 horas ou 5 a 8 horas para os docentes. Mas aqui, né, tipo, tem uma discussão que a gente faz dentro do relatório e que a gente vem fazendo também com o pessoal do Sinasef, que a gente tem conversado, né, que nesse momento que não existiam aulas, tal, né, eram outras atividades que estavam sendo realizadas, né, e então é importante ter esse elemento para pensar um pouco essas horas, né, aqui. No caso dos técnicos é outra situação, né, então a gente já vê que, principalmente as mulheres, né, já trabalhavam mais horas, dedicavam mais horas ao trabalho remoto. A gente tem os gráficos para o trabalho doméstico também, a gente não vai apresentar hoje por conta do tempo, né, que é exíguo, mas a gente pode trabalhar isso num outro momento, que também mostra o peso para as mulheres, né. Bom, são esses dados que a gente vai trabalhar por hoje, né, mas tem muitas outras coisas, muitos outros pontos, né, como a gente já produziu material sobre a percepção do controle, a pressão, coação por produtividade por parte da chefia, dos colegas, né? O tempo de trabalho dedicado às atividades docentes, também às atividades domésticas que a gente não trabalhou aqui, a percepção da participação nas decisões do Instituto Federal, as decisões institucionais no começo do isolamento, né? A posição sobre a suspensão do calendário escolar, que isso também são dados que o questionário traz, mas que hoje a gente não vai trabalhar aqui, né? Bom, é mais ou menos isso que eu tenho para colocar aqui. Agora eu passo para a Nery, né, que ela vai trabalhar melhor, vai colocar outros elementos para a gente pensar. Agradeço já, desde já, né, a paciência e o diálogo, tá bom? Acho que é com você, Nery, acho que eu coloquei tudo. Tá, muito obrigada, Liliane. Eu cumprimento todo mundo, agradeço especialmente os colegas do sindicato por me convidarem para participar deste encontro. Eu acho que vai ser bastante interessante escutá-los e confrontar essa discussão de hoje com a pesquisa que foi feita em maio. Eu acho que nós teremos possibilidades de rever algumas categorias de análise, inclusive. Como Liliane disse, antes de começar, eu quero me apresentar. Eu sou docente na Unicamp, na Faculdade de Educação, na área da Sociologia da Educação e Trabalho, e meu nome completo é Aparecida Nery de Souza, mas eu sou conhecida pelo meu segundo nome, que é Nery. Então, vamos lá. Eu organizei nós temos uma fala curta porque nós queremos ouvir. E a fala minha e da Liliane é justamente para nós podermos construir algumas questões para discutirmos hoje. E aí eu vou fazer uma fala bastante sucinta sobre 4 pontos. Que são resultados dos depoimentos que os professores e os técnicos administrativos fizeram no questionário aplicado em maio deste ano. Portanto, trata-se das percepções, das opiniões dos trabalhadores e trabalhadoras do Instituto naquele momento histórico, tá? Eu vou abordar, portanto, da ótica destes entrevistados, as condições nas quais esses trabalhadores e trabalhadoras concretizam o trabalho remoto. E aí eu tomo como partida a avaliação que eles apresentaram sobre os instrumentos que eles dispunham para realizar o trabalho remoto. Em seguida, eu tomarei a avaliação que eles fizeram sobre a dinâmica familiar na conciliação entre trabalho remoto e as demandas domésticas. Em terceiro lugar, abordarei o uso do tempo no trabalho doméstico e no trabalho remoto. E, finalmente, para fechar, eu vou trabalhar com os depoimentos sobre a situação socioemocional destes trabalhadores e trabalhadoras
face ao trabalho realizado remotamente. Diante vocês observaram nos gráficos que Liliane nos apresentou, a avaliação que os trabalhadores e trabalhadoras do Instituto faziam sobre os instrumentos que eles dispunham para trabalhar, para realizar o trabalho remoto. E eles apontaram três problemas fortes. O problema majoritário: o acesso à internet, a instabilidade, a qualidade e a rapidez da internet. Este foi o problema mais apontado nos depoimentos, tanto dos tais como dos docentes, tanto de mulheres como de homens. O segundo problema é o espaço de trabalho, muitas vezes improvisados e compartilhados com outros membros da família. A casa foi transformada em escritório. Portanto, eles diziam, não há um espaço exclusivo para a realização do trabalho. Não há uma barreira física entre o local de trabalho e o restante da casa. E o terceiro grupo de problemas eram os equipamentos. Os computadores, tablets, notebooks, enfim, entre outros, que nem sempre são disponíveis. E muitas vezes eram compartilhados com os membros da família. Esses problemas que eles nos apresentaram, como os instrumentos de trabalho, nos levam a duas consequências mais visíveis. A primeira refere-se aos custos do trabalho remoto. Esses custos são transferidos para os trabalhadores e trabalhadoras. Essa é a consequência mais visível. E a segunda consequência mais visível é o embaralhamento ou o borramento das fronteiras entre o local de trabalho e o espaço doméstico. E a casa, na perspectiva destes entrevistados, a casa não é mais compreendida como espaço para descanso e lazer. E esse embaralhamento ou borramento de fronteiras tem consequências psíquicas, que eu vou tratá-la na última parte da minha exposição. O embaralhamento das fronteiras entre o local de trabalho e o espaço doméstico ganha visibilidade quando nós observamos a dinâmica familiar. A maioria dos entrevistados apontaram as dificuldades em conciliar o trabalho doméstico com as demandas familiares ou domésticas. Eu estou chamando de demandas familiares os cuidados e educação de filhos, crianças e adolescentes, e idosos, na maior parte de pais. Aliás, pais não, vou fazer um parênteses, porque aparece muito a se ocupar da mãe. Aparece em vários depoimentos a figura da mãe, os cuidados com ela. Então, voltando. As demandas domésticas que exigem dispêndio de tempo e de trabalho, na maioria delas, se referem aos cuidados e à educação dos filhos, crianças e adolescentes, e cuidados com os pais idosos. As tarefas de manutenção e limpeza da casa e alimentação são as demandas domésticas que aparecem como dispêndio de tempo e de trabalho. E essas demandas apresentam, segundo os entrevistados, duas consequências mais imediatas. A primeira, ampliação da jornada diária de trabalho profissional para compensar a realização de tarefas domésticas. Há vários depoimentos que dizem depois da noite, os professores, os técnicos conseguem trabalhar a partir do que eles chamam de
silenciamento da casa ou cumprimento das tarefas domésticas. Então, uma ampliação da jornada diária do trabalho remoto para compensar as realizações de tarefas domésticas. E a segunda consequência é o embaralhamento das fronteiras da casa e do trabalho. E aqui eu faço um destaque especial. Eu destaco a repartição desigual do trabalho doméstico entre os sexos. Vou dar 2 dados para vocês. Os professores, 25 professoras e a mesma quantidade de professores fizeram avaliações e comentários sobre a conciliação entre o trabalho remoto e o trabalho doméstico. Dentre as 25 professoras, 21 apontaram dificuldades em conciliar demandas familiares, atividades de cuidados e educação dos filhos e atividades domésticas, cuidados com a casa, com o trabalho remoto. Dentre os 25 professores, apenas 5 apontaram as mesmas dificuldades. Aí vocês podem, já a partir deste exemplo, desse destaque, observar a repartição desigual do trabalho doméstico. Nos técnicos, dentre 22 técnicas, 8 apontaram dificuldades em conciliar os cuidados com os filhos pequenos com o trabalho remoto. E dentre 10 técnicos, apenas 2 apontaram as mesmas dificuldades. O tempo do trabalho dedicado às atividades domésticas e remotas, vocês observaram, são desiguais também entre os sexos. Os depoimentos apontam que se reproduz a percepção de que as mulheres são as principais responsáveis pela realização do trabalho doméstico e pela educação e cuidado com os filhos, sejam elas crianças ou adolescentes, e os idosos. A divisão sexual do trabalho expressa a repartição desigual do trabalho doméstico entre os homens e as mulheres. Essa repartição desigual, ela está sendo colocada em debate nos depoimentos, pela emergência do trabalho remoto e da pandemia de Covid-19. Cito um exemplo, vários depoentes, homens, argumentam que não tinham conhecimento da intensividade do ritmo de trabalho doméstico. E aí, quando nós olhamos para os dados, nós vamos verificar, de forma geral, eu quero fazer um parênteses para vocês, que eu estou trabalhando com aquilo que ficou mais em evidência nas pesquisas, porque a gente tem um tempo pequeno para discutir e também porque o nosso interesse é problematizar e aí poder abrir o debate depois. De forma geral, os homens, nos depoimentos, eles dedicam mais horas que as mulheres ao trabalho remoto e menos horas ao trabalho doméstico. Essa equação vocês podem observar tanto para os técnicos como para os professores. As mulheres docentes ou tais acumulam horas de trabalho remoto e doméstico. Vou dar 2 exemplos para vocês. 10 técnicas representam 30% das entrevistadas. E 10 professoras, que representam 22% das entrevistadas, dedicam mais de 8 horas diárias ao trabalho doméstico, conforme vocês puderam ver lá nos gráficos apresentados por Liliane. Aliás, ela não apresentou os dados do trabalho doméstico, né? Depois a gente pode ver se é possível, porque é formidável observar essa diferenciação. Enquanto nós observamos uma presença bastante grande de mulheres dedicando mais 8 horas diárias ao trabalho doméstico. E nos depoimentos, as professoras, elas informam que elas buscaram adaptar os tempos de trabalho,
seja remoto ou doméstico, e buscaram aprender novas formas de conciliação das duas esferas. Mas elas argumentam, os ritmos de trabalho continuam intensos. Dentre os técnicos, nenhum dos técnicos, homens, né, teceu comentários sobre as dificuldades enfrentadas no uso do tempo de trabalho remoto e doméstico. A maioria informou que foi possível adaptar as mudanças à organização do trabalho, conciliando o trabalho doméstico e profissional. Agora, dentre os homens, os professores, somente 6 comentaram sobre a distribuição do tempo entre o trabalho doméstico e profissional. Então, vocês vejam que os dados, quando é solicitado que eles façam comentários, emerge muitas tensões entre o uso do tempo, o trabalho doméstico e remoto. E a gente percebeu, na análise desses dados, que a percepção de tempo e de espaço estão cada vez mais sobrepostos. Há uma nova percepção de espaço com o trabalho remoto. Não há mais aquela delimitação bem marcada daquilo que era o local de trabalho e daquele que era o espaço doméstico como espaço de lazer e descanso. Não há mais essa delimitação, é isso que eu estou chamando de borramento, de embaralhamento, sobreposição. E o trabalho remoto não é uma saída conciliatória para as mulheres, para enfrentar os conflitos entre trabalho e família. O espaço do trabalho remoto reconfigurou o tempo de trabalho, as jornadas diárias são mais intensificadas, estendidas. Alguns trabalhadores e trabalhadoras, né, afirmam que para poderem se concentrar no fazer o trabalho, eles conseguem fazer isso após os filhos dormirem, ou de madrugada, quando a casa está livre dos barulhos. A expressão livre dos barulhos é uma expressão utilizada por um dos professores. A casa tem barulhos que ele até não conhecia. Para poder trabalhar, quando a casa fica livre dos barulhos do trabalho doméstico, ele consegue se concentrar. Isso é um dado bastante importante para a gente, para conceber as percepções entre homens e mulheres sobre o trabalho doméstico. As mulheres dizem que, para se concentrar, elas trabalhavam após os filhos dormirem. Homens também dizem que após os filhos dormirem. Mas nenhuma mulher diz que trabalha depois que a casa está livre dos barulhos. A ampliação da jornada de trabalho remoto parece compensar a porosidade que a realização do trabalho em casa acarreta. Parece haver essa compensação nos depoimentos. E se percebe uma tensão entre as exigências do trabalho remoto e doméstico e os meios que homens e mulheres têm disponíveis para fazê-lo, conforme a gente viu nos instrumentos de trabalho. As dinâmicas e percepções sobre o tempo e o espaço de trabalho conferem novos ritmos, tensões, desafios aos trabalhadores e trabalhadoras e eleva o estresse. Dada a impossibilidade de uma rotina de trabalho e de controle sobre os elementos que compõem o trabalho. Isso é perceptível nos depoimentos. E os trabalhadores e trabalhadoras, na sua maioria, ao comentarem sobre sua situação socioemocional em relação ao trabalho remoto, colocam em evidência justamente isso. Colocam em evidência as incertezas quanto ao futuro e vivenciam. Isso é um dado super importante que aparece nas pesquisas. Eles vivenciam o distanciamento social de forma ambígua. Ora, o distanciamento social é proteção, ora, é vulnerabilidade. Isso é um dado que emerge dos depoimentos. E emerge dos depoimentos os sentimentos de deriva,
de vulnerabilidade, de incertezas que geram angústias, estresses, ansiedade, tensões, exaustão, cansaço físico e mental. São esses elementos que emergem do depoimento. Alguns apresentam preocupações, que eu acho que é o debate que vai orientar a reunião de hoje, apresentam preocupações com as condições nas quais trabalharão. E aí eles olham para o retorno ao trabalho e o fim do isolamento social. Afinal de contas, quais são as condições nas quais eles trabalharão? Eles argumentam, provavelmente o ritmo será intensificado. Ao lado disso, alguns apresentam também as preocupações, que, aliás, hoje nós estamos todos preocupados com isso, as preocupações com a situação política e social do país, a perda de direitos. E os direitos, a preocupação com a perda de direitos, ela é bem localizada. É o congelamento e o corte nos salários. A partir, né, da reforma trabalhista, né, implementada aí pelo governo aspas, né, atual. E alguns trabalhadores e trabalhadoras, é um grupo pequeno, mas nós temos esses depoimentos, isso é relevante, afirmam que não têm vivenciado impacto na situação socioemocional, por estarem isolados socialmente. Eles não têm vivenciado impactos. Eles consideram-se bem adaptados, bem emocionalmente, corporalmente, espiritualmente, estão tranquilos, e há professores e técnicos que gostam de ficar sozinhos. Então, nós temos, vocês vejam que quando eu trabalhei com a noção de que há uma ambiguidade na noção de isolamento social, que o isolamento aparece com diferentes percepções, como vulnerabilidade, como proteção, é possível observar que aqui, para esses trabalhadores que não vivenciam impacto na situação emocional, é proteção. E aí, como o tempo é pequeno para nós, né? Para encerrar, eu quero pôr uma questão para a gente pensar. Quais são os impactos do trabalho remoto na subjetividade de trabalhadores e trabalhadoras? Nós sabemos, né, que a mobilização cognitiva no trabalho remoto, ela tem implicações na subjetividade dos trabalhadores e trabalhadoras. É para a gente pensar nessa dimensão e poder conversar sobre isso. Muito obrigada, eu acho que eu dei conta dos meus 10 minutos, né? Opa! Deu sim, professora, foi. Deu, foi tranquilo aí. Entre a Liliane e você, está dentro do tempo aí, programado e previsto, tá? Bem muito obrigado aí. Né? Bem Isso, então, vamos lá, vamos dando continuidade aí aos fragmentos do processo. Muito obrigado pela fala, professora Nery, né? A professora também Liliane, muito obrigado aí. Continuando aí nossa programação, pessoal, eu ia pedir para vocês colocarem no chat, tá, a função, né, se é docente ou tá, e a cidade, tá? Por quê? A gente quer ver até onde foi o alcance, né, desse bate-papo. Acho que é muito interessante também, né, a gente olhar para... Né, já vi gente aí de São Paulo, Campinas, São João da Boa Vista, vi outros aqui de outros campos, mas não se colocaram. Então, seria bacana porque a gente sempre faz depois uma comunicação, né, uma arte aí né, com a Gisele, que é jornalista, e ela coloca lá que tantos municípios tiveram representados. Isso é extremamente importante para a gente fazer demarcação política no debate. Então, essa representatividade é importante depois para a gente dar prosseguimento, né, em processos de negociação. Então, não precisa colocar o nome se não sentir à vontade. Só coloquem a cidade e a função, tá bom? Dando continuidade, nós temos agora previsto uma fala do núcleo de estudos aí, de gênero e sexualidade, que é o NUGS, e depois uma fala também do grupo de mulheres.
Agora eu não sei quem vai estar representando o NUGS, né? Era a Dione que estava presente, né? Que ela era do grupo, mas se não me engano ela não está aqui porque ela está de férias. E aí não sei se tem uma representante aqui do NUGS. Tem sim. Tem? Opa, Tem. Janaína. Isso. Beleza. É. Tá com a Eu palavra, tenho... Janaína, 3 a 4 minutos, tá bom? Muito obrigada. Estou eu e a Thaís aqui, que somos representantes do NUGS. Eu sou docente de Geografia do campus São José dos Campos, né? E nós, no núcleo, começamos essa discussão, né? Porque nós começamos a receber justamente muitos relatos falando exatamente isso aí que a Nery apresentou, né? Então, essa desigualdade, né, na divisão sexual do trabalho, ela já se mostra, né? A gente já sabe disso, e nessa situação de trabalho remoto, isso está sendo muito agravado, né, em muitos cenários. Eu, dando meu depoimento, né, eu sou mãe de uma bebê de 1 ano e 2 meses, e digo que está exatamente como a Nery colocou. Eu tenho trabalhado até de madrugada, porque é quando eu consigo concentração, e nós estamos, né, vários relatos de alunas que também são cuidadoras, então também estão sofrendo com isso, não tem uma flexibilização nos seus departamentos, com os professores, né, e casos, inclusive, de servidoras e alunas que sofrem assédio moral ao relatar a sua situação, né. Tem uma colega, por exemplo, que estava presente aqui agora há pouco, que quando ela falou, gente, eu estou com muita dificuldade para entregar as atividades, ela foi comparada com, eu também estou com muita dificuldade porque eu tenho uma cachorra, então, para mim está sendo muito difícil, né? Quando as pessoas parecem que têm muita dificuldade de entender as demandas que tem de um bebê, né? Que a gente tem que estar ali com atenção 24 horas por dia. Então, a gente fez uma reunião extraordinária, né, para discutir essa situação e chegamos a alguns encaminhamentos, né, porque são inúmeros relatos. Então, colocar essa pauta no Comparece, né, que o Instituto ele precisa levar em consideração que as mulheres, especialmente as mães, cuidadoras, né, estão sofrendo essa sobrecarga de trabalho de uma maneira muito maior, né, e essa situação não pode agravar a situação da divisão sexual do trabalho. Nós estamos elaborando uma carta, né, para ser enviada ao Consup, ao CODIR, às CPPDs, ao CIS e à reitoria, inclusive a carta à reitoria já foi encaminhada, né, com algumas solicitações, né, por exemplo, proposta de uma jornada diferenciada, né, e flexibilização nos processos de avaliação junto às CAADs, retirada de algumas comissões, e aí as TAIs, por exemplo, poderia, né, que sair de algumas comissões, que não fosse tão cobrado essas participações, porque parece que na reitoria tudo está acontecendo como se não tivéssemos uma pandemia, né, em curso. Uma flexibilização da carga horária, tanto docente, né, de aulas, como a das outras atividades. As reuniões, né, que exigência em reuniões, que algumas fossem gravadas, por exemplo, ou na medida do possível dispensar de algumas dessas reuniões, e dar espaço para ajuste nas PITs, na RIT, por exemplo, de compreender, né, que nós somos pessoas idôneas e que, portanto, algumas atividades não vão ter comprovação na RIT, como, por exemplo, formação, já que todos nós estamos tendo que nos virar para nos formar em ensino remoto e nem todos os cursos dão certificados, né? E uma última coisa que a gente está colocando é pedir que não haja convocação para um comparecimento presencial nas atividades no campus, né? E isso, inclusive, nós estamos resguardados, né? De que numa situação que ofereça perigo à insalubridade, por exemplo, os lactantes não podem ser expostos a essa situação. Numa situação de pandemia, isso se enquadraria, né? Então, eu digo por mim que está havendo convocação para coisas presenciais no campus nesse cenário. Então, nós estamos aí tentando nos mobilizar, inclusive entramos em contato com o SINASEF via Dione, para a gente poder trabalhar juntos nessa situação. Acho que é isso. Se a Thaís quiser completar alguma coisa, é isso que eu tinha apresentado. Legal, legal. Muito obrigado, Janaína. Você é de São José dos Campos? Isso, Legal. sou de São José. Beleza. Se a Thaís fica à vontade, viu? Acho que 2 falas é melhor que uma.
Tá? A gente está dentro do tempo. Se ela quiser colaborar, fique à vontade, tá? Mais 3 minutos. Thaís, está por aí? É Thaís Matheus? Ela deve estar com algum problema aí na conexão, tá? Se ela quiser depois se pronunciar, fique à vontade, tá bom, Thaís? Acho que agora tem uma fala, pessoal, do grupo de mulheres também, 1 ou 2 falas, tá? Para poder socializar. Não sei quem é a representante, tá? Se eu puder começar, daí Vamos lá. tem mais mulheres aqui que talvez queiram me complementar. Pode ser assim? Claro, claro. Bom, meu nome é Márcia, eu sou coordenadora funcional do Sinasef, da Seção São Paulo, na pasta de combate às opressões. Nós fizemos uma conversa essa semana, partindo do acúmulo do NUS também, pensando as reivindicações aí que a gente gostaria de apresentar enquanto mulheres, para as futuras conversas com a reitoria que a gente terá. Queria deixar a observação de que sentimos falta de tais nessa conversa, que por conta do próprio acúmulo de trabalho, possivelmente não puderam estar presentes, mas que ainda podem colaborar com essas nossas reivindicações, as nossas, os pontos que a gente levantou. Eu acho que o que a gente vem conversando, né, entre as mulheres no Sinasef está encaixando direitinho com a fala, com as análises que a professora Nery apresentou. E, bom, com base nisso, eu vou direto às reivindicações. A gente incomoda o número de horas aula, né? Que pode chegar a 18 horas, mas que chega a pelo menos 16 não, mas que chega a 16 sem anuência da docente, né? Então, a gente reivindica o número máximo de 12 horas aula, e acima disso com anuência, aí do professor ou professora, né? Entendendo que também temos homens em situação cuidando de crianças, etc. e tal, e com trabalho doméstico. Também aí contemplando todo mundo, mas que são questões que partiram das mulheres até pela condição que já foi apresentada, né? 2 tempos de preparação de aula para cada tempo de aula, né? O que temos hoje é 1 tempo para 1 tempo, e o ensino remoto demanda mais preparação de aula. Aceitação de memorial e autodeclaração no nosso relatório de atividade docente, né? Entendendo que muito do que a gente está buscando para a nossa formação nesse momento acaba não sendo certificado. E daí partindo da fé pública do servidor, né? A desobrigação de participação de atividades síncronas mediante justificativa por e-mail, ou seja, né, por exemplo, alguém que está cuidando de um bebê justifica por e-mail que aquele horário é impossível e fica isento de qualquer participação, né, de atividade síncrona. A não convocação de trabalho presencial durante esse ano, né? Porque nós temos realidades absurdas de campos em que está havendo convocação, e tem campos em que alguns docentes estão solicitando o uso do campus, em casos de alunos que não têm computador ou uso de laboratório. E daí outros docentes desse campus, às vezes com familiares internados, entubados. Imagina a situação, né? Então, a gente solicita não convocação presencial. Projetos institucionais para autocapacitação em tecnologia digital, informação e comunicação, né? Então, precisamos achar maneiras institucionais de contabilizar esse tempo de formação.
flexibilização de prazo e oferecer alternativa à presença em atividades síncronas por parte para alunas e alunos com rotinas alteradas por conta da pandemia, mediante solicitação por e-mail, né? Então, que esses alunos não sejam prejudicados se não puderem estar presentes. E para as mulheres, daí a gente levantou uma série de questões que partiu das mulheres que são muito afetadas por isso, mas que não dizem respeito especificamente às mulheres. E daí a gente queria fazer uma marca, né, de um reconhecimento institucional da realidade específica das mulheres, e daí a gente reivindica 10% do horário de trabalho remunerado para atividades de reprodução da vida para as mulheres. E daí a gente se baseia não só nessa pesquisa, né, nos dados preliminares dela, que foi apresentada, como nos próprios dados do DIEESE, que dizem que as mulheres realizam 95% a mais do trabalho doméstico do que os homens no Brasil. E nós não estamos numa bolha no Instituto Federal, não temos uma realidade tão diferente, né? Então, a gente gostaria de um reconhecimento institucional da disparidade da divisão do trabalho doméstico, né, que desprivilegia as mulheres. É isso. E daí, se alguém quiser complementar.